Bom, vamos esperar aí uns 5 minutinhos pra galera chegar. Já tá casa cheia já, hein, pra ouvir você, hein, cara. Olha a responsabilidade, hein. Opa, e sim. Muito bom. E Ô Eric, a gente começa. convivo com o Fernando aí mais de um ano, eu nunca vi ele abrir a câmera, hein, primeira vez. Ó, viu só? A gente tá trabalhando isso, né, Você Fernando? viu? Estamos trabalhando isso. Mais de ano, primeira vez. Muito bom. É a primeira vez. Enquanto a galera vai chegando aí, Fernando, Fala aí. vou te falar um pouco da galera aqui, do grupo, tá? Beleza. E aí, daqui a pouco a gente começa, a gente faz o início oficial. Vi que o nosso videomaker já chegou, que é o Alex. Então, daqui a pouco ele vai começar a gravação aí, mas explicar um pouquinho, né, o que é o grupo. A gente começou aí, março a gente está indo para 1 ano e meio já no grupo, transformando as vidas aí de muita gente, a verdade é essa, né? Então, eu vejo aqui uma galera que começou, que nunca tinha ouvido falar de ServiceNow, e hoje os caras estão trabalhando em grandes empresas, isso é muito legal. Então, aqui olhando de cara rápida aqui, tô vendo o Vini, que acabou de entrar, que era advogado, Tassiano, que era padeiro, isso é muito maneiro, cara. Eu sempre gosto de trazer essas histórias, porque são, assim, o propósito da gente estar aqui todo dia, né? Quem mais que eu tô vendo aqui conectado? Deixa eu ver, muito nome, muita gente, tô lendo aqui. O Estevão não começou aqui com a gente, mas veio logo no início também, e hoje tá aí já atuando como LT. E mais uma galera, a gente, tô pegando até, vou pedir para vocês aí, lancei lá no grupo um formulário, na verdade 2, né? Um para a galera preencher dos últimos 6 meses aí, quem foi contratado, porque a gente de 6 em 6 meses publica os números aí do grupo, né? Todos os grandes números, e as contratações são números importantes. No último, se eu não me engano, tinha em torno de 50 já. Então, 1 ano do grupo, a gente já tinha 50 pessoas contratadas aí pelo mercado, e 50 pessoas que nunca tinham visto ServiceNow. Então, o propósito é esse, é ajudar a galera. Aqui eu falo que a gente não usa crachá, né? Então, o Fernando trabalha comigo aqui na CAP, Breno também, Eric também, enfim, uma galera aí, mas tem gente aqui da Alex está na meta, o Estevão está na Artix, o Vini está na meta, o Fábio está na Deloitte, está assinando na Ernst Young, tô sabendo os nomes de todo mundo, vê que eu tô monitorando o mercado, hein? A idade não deixa Mas, pô, a gente não briga, então eu sempre falo que aqui a gente quer ajudar o João também, que tá ali, ó, tô vendo ali, o João Monteles está aqui na CAP também, então não tem esse negócio, a gente está aqui para a gente está aqui para fomentar a comunidade ServiceNow e ajudar a galera a crescer. Todo mundo que trabalha com ServiceNow sabe que existe um déficit enorme de profissionais no mercado, e a gente está aqui para ajudar a diminuir esse número, né? No ano passado, a ServiceNow estava declarando 1.000 posições abertas no mercado brasileiro, que não tinha gente para ocupar. Então, para vocês verem aí a dificuldade que todas as empresas têm. E agora, pessoal, a gente está vendo uma escalada de vagas, tá? Então, posso falar aí, a reunião que a gente acabou de sair, processo aqui para o grupo. Então, aproveitem a oportunidade. Outro CEO barra Country Manager de outra consultoria já me chamou aqui, então possivelmente teremos mais 10 vagas aí sendo divulgadas no grupo daqui a pouquinho. Então o negócio tá bombando e tô achando legal que a galera tá vindo, né? O Maurício assim, dispensa comentários, a galera conhece ele, cara super humilde, ele é o Country Manager da Nuvolax, como se fosse o CEO da Nuvolax aqui no Brasil, e o cara tá aqui batendo papo com a galera, de igual para igual, né? Então, cara, é sensacional. Quando ele trouxe essa ideia, eu fiquei super feliz. E vamos ver que essa iniciativa puxe cada vez mais outras empresas aí, inclusive a minha aqui, a CAP, se ela quiser vir aqui também, o espaço está aberto, porque aqui é comunidade, é ecossistema, então aqui a gente deixa o crachá de lado e fala de ServiceNow, tá? Bom, começando aqui já a ideia dessa reunião, né? Toda quarta-feira a gente está aqui, religiosamente, às 19h a gente tem a reunião para apresentar a plataforma, que a maioria aí já participou, se não todos,
toda vez é a mesma reunião e perguntam para mim, Eric, por que você não grava? Por que você está lá toda quarta-feira falando a mesma coisa? É porque é a maneira que eu tenho de conhecer vocês, né? Se, assim, antigamente o grupo era pequeno, eu conhecia todo mundo pelo nome, as pessoas, a gente se falava ali, hoje a gente está indo para 1.000 pessoas nos grupos, então é impossível eu conhecer vocês, assim, todas as pessoas, né? Conheço a maior parte da galera, já fez encontro em São Paulo, o pessoal foi, vamos fazer outro, estamos planejando aí para março, ver se a gente consegue encontrar uma agenda para fazer outro, mas é muito difícil. Então, essa é a oportunidade que eu tenho para ter um approach ali. E toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um convidado, né? Pessoas que já estão rodando com ServiceNow, já conhecem muito, experientes, pessoas que começaram aqui no grupo, não? Então a gente já teve o Estevão falando aqui, né? Que já evoluiu para caramba, já conhece muito a plataforma, então está voltando para falar, isso que é legal, Alex já falou, o Rodrigo já falou, o Fábio já falou, e tantos outros, né? A gente fala que aqui é Open Mic, quem quiser falar, a gente só coloca na agenda ali, que a galera tá vindo, e o pessoal fala, a gente acerta o assunto e a pessoa vem aqui e fala. Bacana isso. O Breno comentou pra mim que tava afim de trazer um assunto aí. Olha só, me jogando na fogueira. Já vai entrar na sequência aí. Já vou dar um spoiler pra vocês. O Eric riu é porque vem também, hein, Fernando? Olha ali, o cara riu, já vem trazer um assunto também. Então, já vou trazer um spoiler pra vocês. Aqui do mouse. Na semana que vem, pessoal, a gente deve fazer no formato do podcast aí, tudo caminhando para trazermos o Gui Duarte, que é o diretor de alianças aqui da Capgemini, um cara sensacional, já esteve aqui falando com a gente sobre hiperautomação, então não percam aí, já está praticamente certo, vou lançar lá na publicação, mas vai ser top essa também no modelo lá do podcast. Bom, iniciando aí, Fernando, quero te agradecer, cara, né, estamos tentando essa agenda também um tempo, né, sempre... Nossa vida não tá fácil, pessoal. Aqui o dia a dia de trabalho tá pegando, mas o Fernando topou aí o desafio, vai trazer um assunto que é essencial para quem conhece ServiceNow, né? Quem trabalha com a plataforma, que é a parte de permissionamentos, acho que é o nome mais genérico assim, Sim. né? Vai falar de SL, vai falar enfim, de role, de tudo que envolve essa questão, e como eu falei, essencial. Para quem atua com a plataforma, isso aí é o dia a dia de trabalho da galera, tá? E, cara, muito obrigado por ter vindo, tá? Claro. Tô feliz que você conseguiu e vamos nessa aí, o bastão tá contigo agora. Bora lá, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí? Chegou, beleza. Foi. Bom, pessoal, boa noite. O Eric me convidou aí para trazer um assunto. E aí eu pensei em controle de acesso a dados, que, enfim, a gente, de cara pode acabar lembrando de só ACL, né? Mas tem alguns outros artefatos que a gente pode utilizar, né, em determinadas situações. E aí, mas antes de iniciar, né, sobre o assunto, acho que eu queria falar um pouquinho aí da minha trajetória. E, bom, sobre a minha formação, eu sou formado em sistemas de informação, mas antes de entrar em sistemas de informação, eu passei por alguns outros cursos aí, antes de entrar no mundo de TI. Eu entrei, né, toda a minha vida ali eu achei que eu ia cursar engenharia, e aí, enfim, acabando ali o ensino médio, eu entrei em engenharia de produção, aí, enfim, cumpri ali o semestre, né, passei em tudo, mas não foi exatamente o que eu estava esperando, né? E aí, enfim, acabei pensando, né, pensei em ir para outra engenharia, inclusive, né, engenharia civil, mas, enfim, sei lá, algumas semanas antes, assim, de me matricular e tal, comecei a pesquisar um pouco sobre TI, enfim, descobri uma infinidade de coisas que eu achava, né, bom, é um mundo, né, não sabia que, né, naquela época eu não sabia que podia se dividir, né, aquela história de que algumas pessoas acham que TI é um curso, né, tipo, curso de tecnologia da informação, mas na verdade é uma área que você tem N cursos dentro, principalmente hoje que tem, nossa, quando eu estava na faculdade não tinha metade dos cursos que tem hoje, né, tá bem diversificado isso. E aí, enfim, estava pensando ali entre sistema de informação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistema, né, que eram os 3 ali principais. Acabei entrando no sistema de informação, que era o que mais fazia sentido ali para mim no momento. E, enfim, não me arrependo, é um curso que me trouxe uma bagagem incrível, assim, tipo,
vivências, estudos, né, principalmente parte teórica, né, o pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas é muito focado para o mercado, né, é um curso tecnólogo, né, ele é para isso, de fato. Mas sistema de informação, eu senti que junto com isso ele trazia também alguma parte, metade do curso ali era teórico, então fala muito sobre qualidade de software, análise de requisitos, né, como você pegar o requisito com o cliente, enfim, não só a parte de programação em si, né. Que temos muito e não serve sinal também, a parte de negócios. Sim, isso é muito importante. Então, por isso que eu senti que nesse curso, assim, eu me dei bem, assim, em relação ao que eu trabalho hoje, né, tipo, consegui bastante conhecimento nesse sentido. E, enfim, acabo usando no dia a dia, né, TI não é só programação, né, código, não, principalmente quando a gente está falando de ServiceNow, que é low code, né. Então, é muito importante a gente entender o que o cliente quer, às vezes ele nem sabe o que ele quer, então a gente tem que meio que fazer esse trabalho consultivo ali de, né, entender o que ele quer, o que ele precisa de fato e mostrar para ele, enfim, tem muito disso aí no dia a dia, tá? Sobre as minhas certificações, tá? Eu tirei a CSA, né, enfim, a primeira linha, vamos dizer, alguns anos atrás, foi em 2021, né, e quando eu já estava na minha segunda experiência de ServiceNow, mas eu falando disso já já. Minha segunda certificação foi a CAD, né, a famosa CAD ali, e enfim, estou pensando né, já vou seguir para o CISET-SM, né, que é algo que eu já trabalhei também, enfim, aí algumas outras CIS ali, para já, né, pensando numa certificação de arquiteto, tá, que é um dos requisitos também. Bom, sobre a minha experiência, né, eu trabalho com ServiceNow há 4 anos já, eu entrei ali em 2019, né, assim, eu já tinha trabalhado antes com, né, alguns estágios de TI, principalmente sobre automação de testes, né, em algumas startups, mas foi no meu segundo ou terceiro estágio que surgiu essa oportunidade de, enfim, conhecer a ServiceNow, enfim, não sabia nem o que era, nunca tinha visto na minha vida, né, é algo que eu sinto que é meio nichado, né, é um produto caro, né, então são empresas grandes que acabam comprando esse produto e, enfim, adquirindo e usando, né. Então, foi em 2019 que eu comecei a trabalhar com o ServiceNow, ele como estagiário, né, e trabalhando com sustentação, né, ITSM, né, então, incidente, problemas, change request, catálogo de serviços, né, dashboard, relatórios, enfim, ACLs, né, também, enfim, aí essa primeira experiência foi essa parte de sustentação ali, e também lidando muito com o cliente, né, que foi que eu comentei ali sobre a formação, né, é importante a gente não focar só em programação ou, enfim, a parte técnica em si, né, acho que fica, é um ponto importante aí, tá. Então, lidei muito com o cliente ali também, aprendi bastante, porque várias coisas, principalmente sobre a parte de requisitos, né, tipo, entender o que o cliente quer, enfim. Aí, numa segunda oportunidade que eu tive foi saindo um pouco da sustentação e indo trabalhar com o desenvolvimento em si, né, a implementação de módulos, desenvolvimento de aplicações, né, do zero, né, com o App Engine. Então, entrei nisso, aí, enfim, nesse momento já como consultor técnico, né, trabalhei 1 ano como consultor técnico, enfim, participei de alguns projetos, né, aqui ao todo eu contei uns 5 projetos ServiceNow, entre sustentação e implementação, e é isso, tá. Enfim, aí na segunda experiência, né, trabalhei com o desenvolvimento de algumas aplicações, enfim, um pouquinho de CSM, um pouquinho de App Engine, né, enfim, tudo que envolve ali o desenvolvimento do zero da aplicação, né. E, enfim, 1 ano depois, aí tive a oportunidade de entrar como líder técnico no projeto, e em sequência vim para a Capgemini, né, também como líder técnico, né, que é o que eu atuo atualmente, como eu atuo atualmente, e é isso, tá, aí chegamos na atualidade, tá. E aí, entrando um pouco no assunto que a gente vai falar hoje, que é controle de acesso a dados, tá. Então,
como eu falei, a gente acaba pensando muito em ACL, né, são regras de segurança ali, quando a gente fala de controle de acesso a dados. Mas, na verdade, a gente tem alguns outros artefatos no ServiceNow que a gente pode usar de acordo com a nossa necessidade. Tá? Então, muitas vezes, pensando ali também, né, enfim, a gente vai detalhar isso depois, mas pensando no server-side, no client-side, né, algumas coisas você não tem necessidade de levar para o servidor para fazer uma verificação, ali no client mesmo você consegue fazer isso, tá? Que é no caso da WiPolicy, tá? Que a gente vai falar inicialmente. Bom, enfim, de forma geral, como essas regras de controle de acesso estão definidas, né, separadas. Se a gente pudesse colocá-la em 3 grupos aí, né, como a gente pode trabalhar com elas, a gente tem regras, né, que são condicionadas a roles e grupos, né, que no caso é o User Criteria, Business Rules e ACLs, tá? Algumas que trabalham só com condições, né, de campos, quando um campo é ativo, enfim, se o registro está ativo, se, enfim, determinado campo tem um valor. Então, os artefatos que a gente consegue trabalhar dessa forma são as Data Policies, as UI Policies e as Business Rules também, tá? O que a gente pode acabar, e aí o terceiro, né, que a gente pode acabar mexendo com um pouco de script, são os client scripts, né, em si, UI Policies, as Business Rules e as ACLs também. Vocês podem perceber que tem alguns que estão ou em 2 ou em 3, enfim, tá, alguns deles, né, a gente consegue trabalhar de forma individual ou em conjunto, né, então às vezes 2 artefatos desses aqui podem ser, a gente pode, né, usar eles juntos para alcançar algum requisito que a gente precisa, tá? Então, o primeiro deles é a UI Policy. A UI Policy ela é utilizada em formulários, tá? Um client-side, então, como eu falei, né, alguns artefatos daqueles que eu comentei, eles são do client-side e alguns outros do server-side. Eu vou falar um pouquinho de UI Action no final, que ela trabalha com os dois, na verdade, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito, não é o foco, mas é importante entender o que é client-side e o que é server-side. Assim, qual é o objetivo principal da UI Policy? Tá? Por padrão, ela permite ocultar, desabilitar e tornar obrigatório alguns campos, tá? Então, inclusive, eu fiquei sabendo, o Eric falou ali antes que em algum momento ali do ServiceNow nem tinha UI Policy, né? Vocês utilizavam client scripts. Não é da minha época, isso aí é mais antigo que eu, né, Eric? É mais antigo. Eu nem sabia disso. Não existia. Era tudo client script, né? Então tem muito projeto legado aí, muita coisa com o pessoal fazendo o trabalho das policies com client script. E tem gente fazendo isso hoje de forma não convencional, né? Não é o indicado. Aí. Sim. Dá para fazer, mas não é o indicado. Vamos falar disso também. E aí a UI Policy ela garante a integridade dos dados. O que é garantir a integridade dos dados, né? Muitas vezes a gente está, enfim, pensando ali no formulário, né? A gente precisa que o usuário final preencha um formulário com determinadas informações, só que não faz sentido ele preencher sei lá, eu estou preenchendo um campo sobre compras e vendas, né? E aí você tem e aí você tem um segundo campo, aliás, você tem 3 campos, né? Vamos colocar esse cenário assim, um cenário onde você tem 3 campos, um campo choice, né? Onde você sei lá, seleciona entre 2 opções, compra e venda. E aí o segundo é, sei lá, o nome do fornecedor e o nome do cliente, né? E aí, enfim, você precisa que o campo nome do fornecedor só apareça quando está selecionado compra. E aí, enfim, aí para venda, né, o nome do cliente. Enfim, essas coisas assim, você com a UI Policy mesmo você já consegue resolver isso. Tá? Então, a integridade dos dados, quando eu falo sobre isso, você não meio que não permitir que o usuário final preencha uma coisa que não faz muito sentido ali, pode gerar algum tipo de falta de integridade ou confusão ali na hora de, enfim, resolver um chamado ou, enfim, quem vai receber o registro em si depois, tá? A UI Policy, ela também permite o uso de scripts, tá? Então, sim, por padrão, como eu falei, ela pode ocultar, desabilitar ou tornar obrigatório um campo. Mas caso você precise de alguma coisa a mais, você pode usar os scripts, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho disso também.
Bom, essa aqui é a carinha da Web Policy, tá? Então aqui em cima a gente tem a tabela onde ela está sendo executada, né? Aqui o short description é o nome dela. E aí aqui a gente coloca a condição, tá? Então, como eu falei, a Web Policy ela trabalha com condições. Então, por exemplo, aqui o campo available, né, que é o disponível, essa Web Policy só vai rodar, né? Na verdade, o que a ação dessa Web Policy vai fazer, né? Ela vai fazer o que está escrito, enfim, as ações que estão aqui embaixo. Só que para elas acontecerem, elas precisam atender a algumas condições, que no caso é esse campo aqui estar true, tá? Estar verdadeiro. Então, aqui embaixo a gente consegue em uma única Web Policy definir algumas ações para ela. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei que a data de lançamento ficasse read-only quando o campo disponível estivesse verdadeiro. Tá, então, como aqui o reverse if false está ativo, ele vai fazer o contrário para mim. Eu não preciso ter duas Web Policies, por exemplo, uma available is true, deixando esse campo aqui read only, e uma available is false, né, aqui na condição, deixando esse campo read only, enfim, false. Né? Tá? E aí, enfim, a gente tem algumas outras coisas que a gente consegue usar aqui, mas não é o foco que eu quero trazer para vocês, tá? Passando aqui um pouquinho, a gente tem... Vocês devem ter percebido que esses registros aqui são de músicas, tá? E aí é um projeto que eu tô fazendo na minha PDI, que é sobre... Enfim, eu tava testando uma integração ali com o Spotify, com uma integração OAuth 2.0. Enfim, aí acabei criando ali um contexto ali para testar minhas coisas. E, enfim, aí acabei puxando ali uma playlist do Spotify de algumas músicas. E, enfim, tem essa aqui do Naruto. Quem gosta de Naruto aí? Tem alguém que gosta de Naruto? Sempre tem, né? Galera aí. E a ideia, enfim, aqui basicamente é um registro simples, né? Tem um nome, o artista aqui, né? E tem alguns campos de true ou false. Enfim, aí, né, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vou explicar. Tá? Então aqui, quando o campo available é verdadeiro, ele vai executar esse aqui de baixo. Tá? Então, por exemplo, data de lançamento tem que estar read-only, né, somente leitura, se o campo available é verdadeiro. Então, nesse registro aqui de cima, a gente consegue... Opa, tá ao contrário. Isso aqui. Available is true. Ficou ao contrário aqui. Mas a ideia é o seguinte, isso aqui é só para mostrar para vocês a diferença, tá? Então, quando a Web Policy é executada, enfim, de acordo com alguma condição, ela age aqui no formulário, enfim, deixando ou o campo read-only, ou obrigatório, ou até mesmo escondendo ele, tá? Então, esse aqui é o funcionamento padrão da Web Policy. Como eu falei, a Web Policy ela tem algumas outras, né, enfim, você pode executar scripts com ela, né, e aí tem uma coisa bem legal que é o seguinte, são dois campos de script, onde o de cima ali, ele vai executar se der verdadeiro, né, e embaixo se der false. Né? Então aqui, no caso, eu coloquei o seguinte, né, a gente tem duas funções legais, pensando ali no controle de dados, controle de exibição, né, usando a Web Policy, eu coloquei essa aqui, que é o seguinte, quando a Web Policy der true, der verdadeiro, ela vai esconder a seguinte playlist, ela vai esconder a seguinte related list, tá? E aí essa related list aqui são as músicas da playlist em si, tá? Aí já vou mostrar para vocês. Então aí aqui ela faz o contrário se der false, né? Então se der true, ele dá um hide, né? Ele esconde a related list, e se der false, ele vai mostrar a related list, né? Ele vai dar um show aqui pra gente. Tá? Ainda falando de Web Policy, né? O que a gente pode fazer ali no script? Tem algumas coisas legais que são... tem uma função bem legal aqui do GForm, que é o Set Section Display. O que ele faz? A gente passa dois parâmetros aqui, na verdade. Tá? A gente passa o nome da section, né? Então, tem uma diferença ali de section para related list. Né? A related list é um relacionamento que você faz com outra tabela. E aí a section é uma seção que você cria no formulário ali, enfim, para organizar o formulário, os campos em si, tá? E aí aqui a ideia
que você possa controlar isso, enfim, com determinadas condições. Tá? Então, sei lá, tem determinada situação do formulário que eu não quero que apareça a seção de dados, né? Então, eu coloquei aqui que quando der true, ele vai setar, enfim, ele vai, né, usar essa função aqui do gform, que ele seta a visibilidade dessa seção, né, dessa section, e eu passando 2 parâmetros. Então, o primeiro delas é o nome da section em si, e o segundo é true ou false, né, um valor booleano ali para ele identificar o que ele deve fazer com aquela section, tá? Então, aqui, se der true, ele vai exibir a section, se ele der false, ele vai esconder essa section, tá? Então, são algumas coisas ali legais que dá para usar na WebPolicy, até com o script mesmo, tá? Sem precisar usar tem gente com a mão levantada aí, hein? Falei. Pode mandar aí. Boa noite. Boa noite. Sempre quando eu estiver usando a WebPolicy aí no Advanced dela, né? Quando eu consigo colocar o script, na condição do falso, eu sempre tenho que reverter a condição que eu coloquei em cima. Por exemplo, ali eu que estou colocando para o section dar o true ali, para executar se for true. Embaixo eu sempre tenho que colocar o comportamento reverso. Não, isso aí você, enfim, é que faz sentido para mim aqui no que eu queria fazer, colocar o inverso. Mas você pode, enfim, dependendo do requisito que você tem, você pode colocar uma coisa totalmente diferente aqui. Assim, isso aqui, esse campo de cima é independente do de baixo, tá? Então, enfim, você pode, sei lá. Tudo depende da regra de negócio. Então, você pode deixar um campo read only aqui, mas aqui você vai deixar mandatório, deixar obrigatório algum outro, enfim. Sei lá, alguma coisa que faça sentido no seu requisito. Mas, enfim, não está linkado uma coisa com a outra, tá? Aqui, se der verdadeiro, ele vai fazer tudo que está aqui dentro, se der falso, ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Independente uma da outra, tá? Fechou. Valeu. Nice. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de User Criteria, tá? O que é User Criteria? É um conjunto de roles, grupos e ou usuários, tá? Você pode trabalhar com esses 3 tipos de enfim, coisas, artefatos aí, tá? No User Criteria. E você, enfim, juntar isso e você utilizar isso em um catálogo de serviço, né? Uma Change Models, né? Um pouquinho ali do HTML e a base de conhecimento, né? Knowledge Base, tá? Então, essa aqui é a carinha do User Criteria. Eu consigo definir um conjunto de pessoas, grupos ou roles em si mesmo, que eu vou utilizar isso, sei lá, para liberar a exibição de um catálogo de serviços ou para bloquear a exibição de um catálogo de serviço ou uma base de conhecimento, principalmente. Então, uma coisa legal daqui é o seguinte, quando a gente, uma coisa que eu já li sobre quando a gente está trabalhando com User Criteria, a gente só precisa ali fazer, né, o controle da exibição do formulário, enfim, da base de conhecimento em si. Quando a gente está falando de roles, ele tem alguma coisa ali atrelada a licenciamento, tá? Depende ali do que o cliente tem de licenciamento, tá? Então, quando você está trabalhando só com exibição controlar a exibição de alguma coisa, né? É ideal que você use só grupos, caso necessário, tá? Assim, se o grupo já estiver usando role para alguma outra coisa, beleza. Mas se você vai criar uma role só para você trabalhar com com user criteria, você com um grupo mesmo, você já consegue fazer esse controle, né, de exibição e, enfim, você mexe com licenciamento ali, tá? Então, só uma coisa legal ali para ter em mente, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um User Criteria, né, para minha aplicação do Spotify, que eu estou juntando eu tenho 2 roles, tá? 2 grupos, 2 perfis, né, vamos falar. Então, para o perfil de usuário do Spotify, eu tenho um grupo e uma role, e para o grupo, aliás, para o perfil de admin, eu também tenho um grupo e uma role específica para ele, tá? Então, o que eu estou fazendo nesse User Criteria? Eu estou juntando eles dois aqui embaixo, aqui, ó, nesse campo de grupos, né? E tô, enfim, definindo esse User Criteria como usuários e admins do Spotify, tá? Então, quando eu precisar liberar ele em um catálogo de serviços, eu não preciso colocar o admin e, enfim, os 2 grupos, né? Admin e Spotify. Como eu já incluí aqui, né? Eu fiz esse conjunto, né? Juntei esses 2 grupos em um User Criteria, eu consigo usar esse único User Criteria para, enfim, como eu falei, liberar para um catálogo de serviços ou bloquear, tá? Aqui do lado também a gente consegue
e definir algumas companhias, localizações, departamentos que estão cadastradas, né, no sistema. Então, se você já tem essa base, essa base, né, de companhias, localizações ou departamentos, pode ser útil em algum momento aí para você, tá? Esse de localizações aí eu acho muito legal, porque você pode pegar e permissionar, por exemplo, um catálogo para quem está numa área específica da sua empresa. Então, vou trazer o exemplo disso aí, isso é muito legal. Você tem um site da sua empresa que é no Rio de Janeiro, por exemplo, e ali tem um catálogo, e aí pode ser, não precisa ser só um catálogo de TI, mas pode ser um catálogo até de uma central de serviços compartilhados, onde quando queima a lâmpada aqui, eu vou lá e solicito pelo catálogo. Só que você imagina se é um catálogo unificado para toda a empresa, né? Você vai solicitar, às vezes o cara de São Paulo vai receber essa requisição, e aí não faz sentido nenhum, porque o cara tem que estar fisicamente próximo ali para trocar. Então você poderia usar esse campo aí de localização para permissionar aquele catálogo só para quem está no Rio, um outro catálogo para quem está em São Paulo, e aí você já fazer algum direcionamento. Então é bem interessante isso aí, cara. Verdade. Bom, aproveitando aqui, né, que a gente tem esses 3 itens aqui, né, e os usuários, grupos e roles, né, para falar um pouquinho ali de como é interessante a gente trabalhar com usuários, né, como a gente vai permissionar alguma coisa para um usuário, pensando só nesses 3 itens aqui, tá? Sim, não, é muito interessante que a gente trabalhe com grupos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma role, né, igual eu falei, eu tenho a role de usuário, né, do Spotify, que tem menos permissões, né, de leitura ali e tal, eu vou mostrar para vocês. E aí a de admin, enfim, que é mais geral, você pode criar ou deletar um registro, enfim, é de admin mesmo. Se eu tenho, se eu tenho mais de um admin na aplicação, enfim, N usuários, ao invés de colocar direto esse usuário na role, né, eu posso atribuir uma role para um usuário diretamente, só que é muito mais interessante que eu trabalhe com um grupo. Então, sempre que eu precisar que um usuário tenha alguma permissão, eu não adiciono a role nesse usuário. Eu adiciono né, eu faço um relacionamento aí entre o grupo e essa role, e eu insira esse usuário dentro de um grupo, tá? Então, esse é um outro ponto legal também para, enfim, de boas práticas mesmo, tá? Para ser trabalhado. Vou passar aqui. Tá. Aí esse aqui é um record producer, enfim, um record producer simples. A ideia aqui é só mostrar para vocês onde ele pode ser aplicado, tá? Então a gente tem o related list aqui embaixo do record producer, que é o available for e o not available for. O que ele faz? Você consegue, enfim, colocar aqui para quem no caso aqui do available for, né? Para quem ele está disponível esse catálogo de serviço no Ask a Question. E no not available for, eu consigo definir para quem ele não está disponível. Então eu posso até bloquear grupos, pessoas, enfim, roles, que não tem permissão nem de ver esse item de catálogo, recurso producer ou base de conhecimento, tá? Muito importante também em base de conhecimento, né? Às vezes tem algum processo ali que é confidencial, enfim, aí você quer definir isso só para algumas áreas da empresa, enfim, tipo, time executivo, alguma coisa do tipo. Então você consegue fazer isso por aqui, tá? Utilizando o available for e o not available for. Tranquilo? Agora a gente vai falar um pouquinho de data policy, tá? Ele é um pouco parecido com a Way Policy, né? Vou falar um pouquinho disso ainda. Mas ao contrário da Way Policy, ele é utilizado no server side, tá? Então, assim, como falei, né, ele é um pouco parecido porque ele também permite desabilitar o campo read only e tornar ele obrigatório, tá? Só que como ele funciona no server side, não faz muito sentido eu controlar a visibilidade dele, porque ele já está no server side, ele mesmo só quando você precisa controlar que ele não seja alterado ou enfim, que no momento que ele está sendo inserido, ele enfim, os campos estejam preenchidos, né? Ele é obrigatório dentro do server-side, né? O server-side não vai aceitar esse registro se ele não tiver com essas determinadas condições, tá? E uma coisa interessante é que a gente consegue converter ele para uma Way Policy. Então, enfim, eu preciso que ele seja read-only no servidor, mas se eu preciso que ele seja aliás, né, se eu preciso que ele seja obrigatório no server-side, né, eu preciso que todo o registro daquela tabela tem aquele campo preenchido.
Então, por que não deixar isso já no formulário também, né, para quem está inserindo? Já deixar essa regra de obrigatório, né? Então, essa aqui é o Data Policy, tá? E aí, enfim, ele tem algumas outras opções que a gente pode utilizar, que é o seguinte, enfim, como eu falei, né, a gente consegue converter ele para uma Web Policy e também usar ele como uma Web Policy, né? Então, tipo, ou eu posso converter ele deixa de ser um Data Policy, ou eu posso usar em ambos os casos, né? Ele continua sendo um Data Policy e também eu posso usar ele no client, né? Como Web Policy. Tá, o que tem de diferente aqui, então? O Data Policy, ele vai garantir que, enfim, com muito mais rigor que enfim, que as regras aqui embaixo, né, no caso aqui é a categoria e o número, essas regras aqui, elas executem de uma forma geral, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando as Web Policy, como eu falei, elas trabalham em formulários. Então, se o dado está entrando de alguma outra forma no sistema, seja por uma API, um REST API, um SOAP, um import set, enfim, ele não vai pegar aquela Web Policy, né? Não vai funcionar nesse caso. Mas aí o Data Policy cobre isso, né? Tanto é que você pode configurar ele aqui em que determinadas situações você quer que ele execute, né? Então, por exemplo, aqui ele vai né, enfim, né, executar, funcionar, no caso, enfim, caso você esteja, né, tem algum import set inserindo dados nessa tabela, por padrão ele já funciona ali com Glide Records, né? Então, se você está executando algum script tal, ele vai pegar também. O SOAP, né, que é um tipo de integração, então ele vai considerar isso também, né, se você marcar essa caixinha, e aí, enfim, aí essa aqui de baixo é aquilo que eu comentei de você conseguir usar, né, utilizar ele também como um Web Policy no client, tá? Só um adendo aqui de boas práticas, que eu lembrei, é sempre legal vocês, enfim, tô criando algum artefato, um Data Policy, um Web Policy, qualquer coisa do tipo, você deixar um comentário, tá? Pensa ali depois na pessoa que vai dar manutenção. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, o Breno já cansou de ouvir eu falar Sim. isso, é que, enfim, o projeto vai acabar, você vai terminar, né, vai ser entregue o projeto, né, o escopo vai finalizar, e aí alguém depois vai ter que dar manutenção nesse código. E algum dia pode ser você dando manutenção, imagina. E algum dia pode ser você. Ai, que maravilhoso, Fernando. Fala muitas vezes sobre isso aqui, por favor. Obrigada. Já gosto muito de você. Porque, bom, a minha primeira experiência mesmo, né, como eu falei, foi na sustentação, então eu passei por algumas coisas que eu não precisava, assim, se eu tivesse uma documentação, né, enfim, tô até falando de documentação, mas aqui no caso é só uma descrição, né, o que esse Data Policy aqui tá fazendo, né, beleza, tá, eu tô deixando obrigatório, mas, né, enfim, dependendo ali das condições que você tem, né, se você tiver aqui N condições, né, uma coisa maior, ou enfim, em script principalmente, é legal sempre deixar uma descrição, tá, do que aquilo está acontecendo, porque você sabe o que está acontecendo, né, mas a pessoa que vai dar manutenção, sei lá, meses, anos depois, né, pensa que você está fazendo aquele projeto para alguém cuidar depois, pode ser você, né, pode ser você ou não, mas geralmente é o time de sustentação, né, então é importante você pensar que você fazer isso para os outros, né, tipo, alguém vai abrir isso aqui e vai entender o que eu fiz, né, acho que esse é o ponto principal, tá? Só um adendo aí que me veio na mente. Então aqui embaixo eu falei, né, tem as regras aqui do Data Policy, né, a gente pode ver que é um pouco parecido com o Web Policy, ele só não tem o Visible porque ele roda no servidor, então não faz muito sentido ele fazer esse controle aqui, tá? Então ele tem o obrigatório e o read on. Falando um pouco de client scripts, tá? Um assunto um pouco delicado, assim, falando um pouco, aliás, comparando um pouco com o Web Policy, tá? Assim, algumas coisas a gente consegue fazer tanto no Web Policy quanto no Client Script, tá? Assim como na Web Policy, a gente consegue, ele é utilizado no Client Side, tá? Então, os dois são utilizados no Client Side. Eu não vou aprofundar muito nisso, mas ele tem 4 tipos, tá? De tempos de execução, em que momento ele é executado, né? Então, é o onload, que é quando o formulário ele é exibido, né? Ele vai executar esse script. O segundo é o onChange, então você pode definir que quando um campo seja alterado, ele vai
enfim, ele vai executar determinado script. O terceiro é o on-cell edit, que ele funciona na lista, né? Então não é no formulário. Então, sei lá, se você, né, você tem a lista ali né, de registros de uma tabela, e aí você, enfim, vai editar algum campo ali diretamente né, alguma célula ali da lista, enfim, diretamente na lista. Então você pode fazer com que tenha alguma verificação ou enfim, algum script ali que você queria que execute naquele momento, tá? E eu tenho o onSubmit, tá? O onSubmit, ele executa quando você está enviando o registro, tá? Então, beleza, preenchi um formulário e dei o submit. Então, nesse momento, os client scripts que sejam desse tipo que eles vão executar, tá? Só no momento que está sendo enviado o formulário, tá? Eu falei para vocês ali na YPolicy que a gente consegue esconder related lists e sections, né? Na YPolicy, e a gente consegue fazer isso aqui também. Só que o ServiceNow é uma plataforma low code, então é interessante que a gente sempre, principalmente para não deixar, né, coisas legadas assim, manter algum, né, às vezes o ServiceNow faz alguma atualização ali na YPolicy e vai englobar isso, né, se a gente está utilizando uma YPolicy. Mas um client script que tem não sei quantas linhas tal, outro ali eles não vão dar manutenção naquilo, né, é só quem, enfim, time de sustentação, etc. Então, pode acabar tendo essa coisa legada aí, tá? Então, você também consegue atingir coisas no client script que você conseguiria na YPolicy, só que, de novo, uma boa prática, se você pode fazer por YPolicy, faça, evite client scripts. Como o Eric falou, isso aqui é uma coisa mais antiga, a YPolicy veio para substituir muita coisa aí, principalmente esconder campos, né? Esconder campos, deixar obrigatório, tal, visível ou não. E falando um pouco de visível, inclusive, eu coloquei esses dois métodos aqui que a gente consegue utilizar num client script, e isso aqui pode acabar gerando um pouco de confusão. Enfim, eu mesmo, né, já aconteceu isso, que é o seguinte, assim, de cara, eles fazem a mesma coisa, tá? Você quer esconder um campo por um client script e você usou o set visible. Só que quando você esconde esse campo pelo set visible, o espaço, ele tá lá ainda, só que você só não consegue ver ele, tá? Então, ele vai ocupar o espaço no formulário, tá? Se você tem alguns campos, né, enfim, um embaixo do outro ali, ele vai manter aquele espaço em branco onde estava o campo que ficou invisível, tá? Já o set display, ele faz o contrário, né? Enfim, ele esconde o campo também, só que ele libera aquele campo ali para algum campo que está embaixo subir, enfim, aí ele ordena isso lá no formulário, tá? Passei perrengue com isso. Eu fiquei 1 hora para descobrir por que tava aquele pedaço em branco no formulário. É porque você usou o set visible. Beleza. Entrando aqui nas ACLs, né? Acho que é um assunto ali que assusta algumas pessoas. Eu mesmo ali em alguns momentos eu preciso revisar alguma coisa ali sobre a ACL, porque realmente é um assunto meio denso, assim, meio difícil de entender, e, enfim, não se preocupem, assim, sabe? É meio complicado mesmo, mas não é difícil de entender, tá? Não é impossível, no caso. Então, vamos lá. Sim, as ACLs são regras de segurança, tá? Enfim, em resumo, a grosso modo, assim, são regras de segurança, tá? A gente tem alguns tipos de ACLs, a gente pode executar ela em diversas coisas. Aqui do lado, eu não vou aprofundar em todas aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo falando disso. Então, eu vou focar ali no CRUD, né, tipo, que é o create, o read, o write, o delete, né, enfim, são as operações que a gente faz num registro, né, num record. Então, esse é o tipo que eu vou abordar hoje, mas, enfim, isso aqui tem conteúdo, tem documentação que dá para vocês aprofundarem ele, caso vocês queiram, tá? A gente pode, enfim, por cima aqui, né, a gente tem um registro, a gente pode até, né, criar uma série para um endpoint, né, para uma operação REST. Então, é bem interessante isso aqui, tá? Então, ali inicialmente, né, eu falei que
né, as ACLs, elas podem trabalhar tanto com, enfim, mais de um, né, ela pode ser definida de mais de uma forma, então você pode usar condições, roles ou scripts nela, e ela tem 3 níveis ali de verificação, assim, tá? Então, beleza, o usuário acessou um registro, tá? Aqui em cima, vamos seguir aqui, ó. Então, o usuário acessou um registro, o que ele vai fazer? Ele vai procurar se tem alguma CL na tabela. Ah, não tem? Beleza, libera. Tá liberado, entendeu? Enfim, beleza, encontrou alguma CL, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer a verificação. E a verificação, ela tem uma ordem, tá? Então, de início, ele vai perguntar se você tem... Como eu falei, né, são as três coisas, né? Então, são as condições... Aliás, perdão. A role, as condições e o script, tá? Então, beleza. O usuário tem a role? Sim. Então, ele vai começar a verificar a condição, tá? O registro, o registro, ele atende às condições da ACL? Sim, atende. Então, ele vai para o script. No script, você pode, enfim, ou chamar um... Eu vou falar do script depois, mas, enfim, você pode fazer alguma verificação ali no script também que, enfim, você não consiga atingir com a condição do registro, né, e com as roles, tá? Muitos desses artefatos que eu estou falando, eles trabalham com contexto, tá? O que é trabalhar com contexto? Ele vai trabalhar em um determinado evento, então, ou você está abrindo um registro, ou, né, abrindo um formulário, e aí ele vai executar, ou você está tentando fazer alguma operação com ele, né, assim, o PRUD, né, que é o principal ali, o registro, também vai executar. Então, no caso aqui, quando a gente está trabalhando com a CL, ele verifica as condições do registro. Então, você pode colocar, enfim, algumas coisas lá, enfim, se o registro está ativo ou não, né, se ele tem um campo de active, né, de ativo, um campo booleano, você consegue colocar isso, enfim, só um exemplo, né, você pode colocar N condições que você precisa no seu requisito, tá? Mas, por padrão, assim, essa é a ordem que a CL executa, tá? E aí, enfim, aqui no final, caso atinja essas condições, ele libera acesso ao usuário, tá? Do objeto, que no caso é o registro, né, que eu tô falando, o record. Enfim, se alguma dessas aqui não der certo, ele já vai cair aqui no deny e vai bloquear a operação que o usuário está tentando fazer, tá? A gente tem 3 tipos principais aqui de ACL, tá? Quando vocês verem esse table, enfim, aí aqui é o nome que seria da tabela, né? Mas a gente tem um exemplo aqui embaixo, né? Então, por exemplo, no campo incidente do tipo none, né? O que é esse none aqui? É porque ele não está ligado a nenhum campo de fato. Essa série ela está trabalhando diretamente na tabela, tá? Então, quando você vê alguma série desse tipo, você entende que ela está a nível de tabela, tá? É assim que a gente costuma falar. Acho que até na documentação deve estar assim. Quando você vê algum que é dessa forma, né? Tem um nome de um campo do lado aqui, né? Então, no caso aqui, o nome da tabela é incidente e o nome do campo, né, que está sendo definida. Aliás, a CL está sendo definida para o campo color, né? Que é o solicitante. Então, isso aqui é a nível de campo, né, o field. Tá? Então, ele vai executar para determinado campo, né, a leitura de um campo, ou alteração de um campo, enfim, a gente utiliza a nível de campo aqui, tá? E aí tem esse asterisco aqui, né, que é o wildcard, que ele está englobando todos os campos, tá? Então, aqui a gente está falando da tabela inteira, aqui a gente está falando de um determinado campo, e aí aqui a gente está falando de todos os campos, tá? Quando eu quero fazer alguma série para todos os campos, tá? Aí eu utilizo essa aqui. Tá? Ainda sobre um pouquinho ali sobre por trás da CL, né? Como que ela executa, né? Quais são as ordens, né? Se eu tenho mais de uma CL, como ela executa, enfim. Aqui embaixo eu acho que é o principal para a gente falar, tá? A princípio, o usuário abriu lá um registro, ou enfim, estava fazendo alguma operação com ele, e ele precisa verificar. Aliás, aí ele tem mais de uma CL na tabela. E aí, como que ele começa a verificar isso, tá? Então, a gente tem alguns tipos de ACLs aqui que ele segue uma ordem pré-definida, tá? Então, ele vai verificar se o campo, né, se
algum campo do registro tem alguma CL, tá? Algum campo da tabela, né, na verdade. Tem alguma CL, então essa é a primeira verificação, tá? É sempre do mais específico para o genérico. Então, aí depois ele verifica, assim, em uma tabela parent, né, se no caso essa tabela aqui, né, que a gente está falando, ela for estendida, né, por exemplo, sei lá, falar da tabela de incidente, né, ela é estendida da tabela da task. Então, quem é a parent da incidente é a task. E a task pode ter algumas ACLs, enfim, pré-definidas lá, não só pode ter como tem, tá? E, enfim, e aí nesse segundo momento aqui, é onde ele vai puxar lá na tabela do parent se tem alguma série para, enfim, determinado campo, tá? O terceiro ele verifica se tem alguma CL da própria tabela em si, tá? E aqui ele verifica se tem enfim, aí a quarta, né, a quarta verificação, né, a quarta ordem, né, a quarta CL na ordem, se tem alguma CL que ele engloba todos os campos, né, lembra aquele asterisco ali que eu mostrei no último slide? Então é nesse momento que ele vai puxar isso, tá, verificar. Enfim. A quinta, ele volta a olhar ali para a tabela do parent, tá, e verifica se tem alguma similar aqui a da quarta etapa, né, vamos chamar assim, só que ele vai olhar na tabela do parent. Então, na tabela do parent, né, enfim, no caso, a task aqui que a gente está falando, tem alguma CL que está olhando para todos os campos, né, com esse wildcard aqui, esse asterisco, aí beleza. Depois ele vai, a sexta, né, e última, ele vai ver se tem alguma na própria tabela que tem esse wildcard, né, que está olhando para todos os campos, tá? Enfim, passando tudo isso daqui, ele faz as verificações que eu falei, né, de condições, roles e script. Se passar, libera aqui, se não, cai aqui, deny e cancela a operação ali do usuário, tá? Em princípio é isso. E essa daí eu já vou falando, hein? Essa aí é uma questão que normalmente cai na CSA, hein? Ah, sim. Sobre a CL ali, do mais específico, do mais genérico. Então, essa é uma que... Com CSA e CAD também. Caiu na CAD. Aí, ó. Então, já fiquem ligados. Deixa eu falar uma coisa aqui. Teve uma pergunta aqui, eu vou pedir até desculpa pro Wagner, que ele, cara, passou despercebido aqui no chat. Ele mandou, cara, dá para usar alguma coisa relacionada a Flow para complementar esse processo? Não ficou muito claro para mim, Wagner. Se você quiser falar aí, fica à vontade. O que eu queria dizer era se, por exemplo, com alguma configuração de ACL, ou também que ele colocou aí, se algum flow ou alguma automatização relacionada a isso pode ser utilizada também. Deu uma picotada, não sei se você entendeu, Fernando. Para mim picotou aqui, não consegui pegar. Se você pode usar o Flow em conjunto com uma CL. Assim, o Flow ele vai executar, enfim, determinadas actions lá. Isso mesmo. O Flow ele vai executar determinadas actions lá que, enfim, podem acabar envolvendo um registro de alguma tabela. Tá? Muito provavelmente vai ali trabalhar com algum tipo de registro. O que ele vai fazer a cada, sei lá, glide record que você utiliza, enfim, ele sempre vai bater na tabela e a cada execução ele vai, sim, verificar essas ACLs, tá? Ô, Fernando, tudo bem? Augusto. Esse ACL, ela pode ser acionada por um gatilho? Então, sim, os gatilhos são esses daqui, deixa eu voltar aqui. Ó, a gente tem alguns tipos de operação aqui que eles executam. Então, por exemplo, se eu estou criando um registro, ele vai, no momento que eu estou criando um registro, ele vai ler todas as ACLs que tem esse tipo de operação create. Se eu estou abrindo algum formulário para ver algum registro, ele vai lá e olha as que tem a operação read, tá? Se eu estou abrindo um registro já criado e aí, enfim, ele tem que saber se ele vai liberar aquele campo para edição ou não, então ele vai olhar esse de write aqui, que é o de escrita, tá? E aí, enfim, se eu estou tentando deletar, enfim, se eu pretendo deletar algum registro, né, ele vai verificar esse delete aqui, tá? Seja por...
assim, ele nem vai aparecer o botão de delete para você se você não tiver se não passar na CL, tá? Basicamente é isso. Mesma coisa pro create. O botãozinho Pessoal, ele nem vai aparecer. Falar uma coisa aqui, ele vai matar a nossa sala agora, vamos migrar para outra lá, tô jogando o link aqui no chat, botei nos grupos. Fernando já veio. Pode ir seguindo aí, Fernando, que a galera tá chegando aqui, eu tô recebendo, tá? Quer esperar um pouquinho para ninguém perder nada? O que faz? Já pode ir? Tem sempre um pessoal que fica dormindo lá, né? Mas a gente pega quem tá dormindo. Beleza. Mas pode ir seguindo aí que o pessoal vai vindo. E aí, enfim, eu não sei quem que tava com aquela dúvida. Vocês estão vendo a minha tela já? Augusto tava falando aí. Não, eu perguntei sobre as trying, entendeu? Uhum. E aí eu respondi essa dúvida, não sei se eu respondi. Isso, aí tu falou que o delete não aparece na hora que for fazer o script. Uhum. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, acho que vai acabar ajudando a sua dúvida aí. Beleza? Pode seguir aqui? Pode seguir. Então, passando aqui e tal, a gente falou isso aqui. Então, ele verifica tudo isso aqui, se enfim, passar, libera a operação, né, que o usuário está tentando fazer, senão ele dá o deny e bloqueia, tá? Tem uma informação aqui em cima que que é importante para os próximos passos, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Enfim, tem algumas orientações aqui, tá? Então, se o usuário não passar em uma série a nível de campo, mas passa a nível de tabela, o usuário não vai conseguir fazer o que precisa enfim, a liberação que ele já tem a nível de campo, tá? Então, para você fazer alguma operação a nível de campo, você precisa ter a nível de tabela, tá? Basicamente é isso, tá? Então, lembre que se eu estou liberando um campo para o usuário, eu tenho que liberar a tabela para ele, tá? Lembre-se disso. Vai ser importante daqui a pouco. Tá, beleza. Tem um monte de informação, um monte de regra de ACL e tal. Como que eu tô na hora lá que eu tô desenvolvendo, como que eu vou ficar verificando se está certo ou não, enfim, e na hora confunde mesmo, tá? Tem uma função aqui do ServiceNow que é o debug, tá? Então a gente consegue verificar, eu acho, a gente consegue verificar se, enfim, quais ACLs estão dando certo, enfim, que passaram, né, e quais não passaram. No caso aqui da imagem, ó, por exemplo, as de read passaram, ó, tá vendo? Elas estão verdes. Só que a de write, ela deu um false aqui para mim, entendeu? Então o campo, ele não ficou aberto para edição aqui para mim, entendeu? Então o debug é muito importante para a gente, na hora que tá desenvolvendo, cara, é muito útil, assim. Salva muito tempo, assim, pra gente entender o que tá... Às vezes a gente quer liberar um campo, mas a gente não tá entendendo ainda, enfim, por que ele não tá liberado ainda. E aí, debugando, a gente consegue ver que, tem uma tabela, aliás, tem uma CL aqui que eu nem tinha visto que existia, que tá bloqueando essa operação aqui. Então, por isso que eu não tô conseguindo ver. Aí você consegue, enfim, ter essa visão macro ali das ACLs, tá? Isso aqui também faz parte do debug, que vão combinar que isso aqui assusta, né? Então, uma coisa que eu sempre faço aqui, quando eu ativo o debug, isso aqui fica muito maior, tá? Isso é o log, né? É o log das ocorrências, correto? Correto. Então, todas as CLs que foram verificadas, né? Eu falei ali, tem algumas CLs que vêm da tabela parent, tem algumas CLs que são a nível de campo, a nível de tabela, enfim. Nesse momento que eu abri um formulário, né? Abri um registro aqui, ele verificou tudo isso aqui, ó. Então, por trás, ele executa muita coisa só na exibição de um registro, tá? O que a gente pode observar aqui, tá? Sim, a princípio, quando eu estou debugando alguma coisa, ele vai deixar isso aqui tudo ativado, tá? E nem sempre a gente precisa de tudo isso. Para facilitar a leitura, uma dica é o seguinte: eu deixei só que a minha, né, enfim, eu criei uma aplicação, né, escopada. Então, como eu quero ver só as CLs que eu criei, eu deixo só ela selecionada aqui, então ele meio que já faz um filtro aqui. Isso facilita muito na hora de ficar lendo isso aqui, né? Enfim, facilita a leitura. Tá. Essa parametrização essa parametrização foi você que criou ou o próprio
plataforma que te dá essa sugestão? Qual? Essa parametrização que você tem aqui. Tu botou aqui, tu marcou o Spotify, né? Spotify, isso. Spotify. Então, é a plataforma que coloca para você ou você mesmo que cria, sugere isso? Uhum. Não, então, ó, ele dá todas essas opções aqui já marcadas quando eu abro o debug. O que eu tô, a dica que eu tô passando aqui é o seguinte: isso aqui muito provavelmente você não vai estar buscando quando você está fazendo debug. Essas outras aqui de cima, tá? São algumas CLs padrões que já existem, ou, enfim, determinadas coisas do ServiceNow que está acontecendo por trás, mas, enfim, muito dificilmente você está buscando por essas CLs, tá? Então, se você está trabalhando com uma aplicação escopada, é o que eu uso, né? É uma dica aí que para facilitar essa visualização aqui de baixo, é só você você tirar, né, a seleção dos que você não precisa e deixar só a aplicação que você precisa aqui. No meu caso é o Spotify, então aqui eu trago só as ACLs que fazem sentido para mim, tá? Perfeito, Fernando, perfeito. Matou minha dúvida aqui, tá? Obrigado. Imagina. Tem uma pergunta do Lucas Romani aqui também. Falei. Se for criar uma CL de write para um campo específico da tabela, tem que existir uma CL de write para a tabela também? None, né? Tabela None, que ele está falando a mesma coisa para CLs de read. Sim, eu vou falar disso, mas a princípio, para ele, né, para o usuário conseguir acessar o campo, ele precisa ter acesso à tabela, né? Mais ou menos essa é a lógica, assim, tá? Então, se você está liberando o campo para o usuário, você precisa de, enfim, alguma outra CL que vai liberar ele acessar a tabela para acessar o campo, tá? Fê, não sei se você vai abordar isso um pouquinho mais para frente, mas aproveitando que você trouxe aqui o tema de boas práticas e tudo mais, vendo essa telinha de debug, eu imagino que num contexto ali que a gente tenha muitas ACLs, deve ser um pouquinho complexo, né, da gente descobrir ali, se não, enfim, não tiver tudo bem documentado, enfim, construído. Eu não sei se você vai trazer para a gente alguma coisa no sentido, tem que criar uma CL nova, né, ou com que eu tenho que me preocupar, ou como eu posso analisar essas ACLs já existentes para não, enfim, a CL sobrepor a CL e virar aquele sururu causos da vida real. Não sei se vai falar alguma coisa nesse sentido um pouquinho assim, mais pra frente, tá? O debug em si, ele vai te dar uma visão geral do que está sendo avaliado pela operação que você está fazendo. Então, por exemplo, isso aqui é que eu cortei só a parte de baixo, mas em cima é o formulário de uma música, né, daquela tabela que eu já mostrei para vocês. Então, eu ativei o debug e aí ele exibe aqui para mim o que ele está, né, avaliando de ACL para fazer com que essa operação de leitura de um formulário execute, né, para que ela, enfim, seja exibido. No meu caso aqui, ó, eu consigo, enfim, é uma outra dica muito boa, inclusive, tá? Isso aqui cai na CAD, tá? Lembrei agora. Lembra que eu falei que tem uma ordem de execução? Então, se você for ver aqui, ó, tem alguns que estão em azul, outras verde, outras vermelho. Então, o que quer dizer esses 4 quadradinhos aqui, tá? Então, esse primeiro quadradinho verde aqui a gente consegue ver, né? Enfim, é de fato um debug. Então, se ele passou ou não em cada CL, se em cada condição de cada CL, tá? Então, o primeiro aqui, ó. Vocês conseguem ver o cursor? Não lembro. Eu tô passando aqui, mas eu não sei se. Sim, estamos. Tá. Beleza. Então, nesse primeiro aqui, ele tá verificando a role, tá? Então, ó, a gente pode ver que os 3 estão verdes. Então, primeiro ele verificou a role, tá? Então, a role para essa primeira CL aqui, a condição de role era que fosse precisa acessar esse registro um usuário que tenha a role de user ou admin, tá vendo? Então, a condição seja esse, seja o usuário, né, que está tentando fazer essa operação tem a role de user ou admin, tá? Então ele deu verdinho aqui e passou, tá? Eu impersonei o usuário aqui que tinha uma dessas roles, então na hora que eu acessei o registro, ele deu um check aqui para mim, beleza, deu true aqui o resultado, tá? Então passou. A segunda é a condição, tá? Então, como eu não coloquei nenhuma condição ali, ele passou direto, tá? Mas se ele tivesse alguma condição relacionada ao registro, tipo, para, sei lá, a música precisa conter tal palavra no nome, sei lá, enfim, uma condição assim, qualquer. Se tivesse, se
formulário, né, se esse registro de fato que ele tivesse esse nome, ele daria aqui true para mim, que é como deu, mas no caso aqui não tem nenhuma condição, então ele deu true de fato, né, com certeza. E o terceiro é o script, tá, que eu também não tinha marcado nenhum aqui, mas ele não tem nenhum script nessa CL, mas enfim, aí ele deu check diretamente aqui para mim, tá. Um ponto importante, tá, quando, por exemplo, essa aqui que não passou, que é de delete, tá, eu muito provavelmente tirei o print aqui impersonando um usuário que tem a role de user, tá, porque a role, aliás, porque a operação de delete eu deixei só pro admin, tá. Então, que ele deu para mim, ó, não é permitido a operação de delete nesse registro, tá vendo? E ele já parou aqui nesse primeiro quadradinho aqui, alguém sabe por quê? É porque ele não verificou esses dois últimos aqui? Eu não tô nem conseguindo ler o que tá escrito. Não sei nem do que se trata. Não sei se a galera tá muito pequeno assim? Ou se já é a idade avançada, né? Pô, eu não consigo ler o que tá escrito aí. Não, mas não precisa nem ler, é só para saber. Aí o script está informando que ocorreu um incidente, correto? Na verdade, aqui a gente tem 3 verificações acontecendo. Então, cada linha dessa aqui é uma CL, tá? Essas 3 bolinhas aqui são aquelas 3 condições de uma CL que eu falei. Então, ele vai verificar as roles, que você pode definir, as condições, e o script, tá? Esse primeiro aqui é outra coisa que não está relacionada às condições. Mas, se ele já deu... Enfim, aí ele tem a ordem, né? Então, primeiro ele verifica... as roles, depois as condições e depois o script, tá? No caso aqui, como a primeira coisa que ele verifica é a role e eu já não tenho a role de admin, que é o que precisa para essa operação de delete, ele já parou a verificação aqui. Ele nem continua essa verificação aqui de, enfim, condições ou o script em si, tá? Então ele já, se não tem nem a role, então não vou nem olhar o restante porque enfim, não tem necessidade. Isso aqui já bloqueia já é o suficiente para bloquear essa ação de delete para esse usuário que está acessando, tá? Acho que isso aí é alguma coisa que cai na prova da CAD, tá? No CSA não lembro, mas na CAD tem umas coisas assim de ACL, tá? E basicamente é isso, tá? Mas aí, enfim, a gente tem 2 cores aqui, né? A gente pode ver que tem uma que tá azul, outra que tá verde, né? Por que será que é isso? As ACLs, elas cacheiam, né? Então, elas guardam, quando elas verificam, elas guardam isso no cache para não ficar verificando toda hora, tá? Então, se ela tá azul é porque ela tá no cache, se tá verde é porque ela verificou na hora, tá? No princípio é isso. Uma dúvida, no caso aí que as coisas ficam em cache, se eu adicionar uma role para um usuário, tipo, ele tá lá na sessão dele, ele tem que matar a sessão dele para fazer efeito, essa role que eu adicionei as ACLs validarem novamente, tem que limpar o cache, alguma coisa assim? Não, a princípio funciona, tá? Pode crer. Mas se você adiciona, enfim, curiosidade, aí se você adiciona uma role o usuário a um grupo, aí é interessante você deslogar ele agora, tá? Pra role começar a valer, tá? Pode crer. Valeu. Vamos começar agora a falar das ACLs, tá, em si, tá? Eu peguei alguns cenários aqui para mostrar para vocês e, enfim, a princípio eu não vou me aprofundar em todas, né? Enfim, como eu mostrei lá antes, tem várias operações que a gente pode fazer com a CL. Eu vou falar de 4 aqui, tá? Que é a read, a write, create e delete, tá? Que são as principais que a gente acaba utilizando ali num registro, tá? Então, a princípio, a primeira aqui que a gente vai falar é a de read, tá? Essa aqui é a carinha de uma CL. Aqui em cima a gente coloca o tipo, né, que é o record. Enfim, essa CL vai trabalhar em cima de um registro e a operação é read, tá? Então, de leitura. A gente vai permitir a leitura, enfim, do objeto em si que a gente está querendo trabalhar, tá? Tem algumas outras configurações que a gente pode deixar aqui, né? Tipo Protection Policy, Admin Override, enfim. A descrição aqui que eu comentei, acabei deixando vazia. Errou meu. Então, beleza. Eu falei ali dos 3 tipos, né? Então, a gente pode trabalhar com as CLs a nível de tabela, a nível de campo, ou que trabalha com todos os campos, tá? No caso aqui, essa é none, né? A none é de tabela, tá? Então, para todos os registros dessa tabela, eu estou liberando a leitura para
para a role de admin. Tá? Então, o que vai acontecer com essa CL aqui? Se eu acessar com, enfim, aquela CL executando, né? Se eu acessar um registro dessa tabela com a role de usuário, ele não vai permitir, tá vendo? Vou voltar aqui, ó. Eu liberei a leitura para todos os registros para usuários que têm a role de admin. Só que se eu estou acessando o formulário, né, o registro em si, com essa role de usuário, eu não tenho acesso a isso, né? E é o que ele traz para mim com essa mensagem. Inclusive, essa imagem aqui, eu nem sei se é da Utah, que é, enfim, que é a versão que eu estou usando, né, a mais recente, que saiu agora, ou da San Diego. Não estava lembrando dessa imagem que aparece aqui quando eu bloqueio alguma coisa, né, através da CL. Acho que é novo. Beleza. Continuando aqui. Agora um outro caso, tá? A mesma CL que eu mostrei antes, só que agora também com a role de usuário. Então, antes ela estava bloqueada, né? Eu tinha só a de admin aqui, agora eu tenho a de usuário. E o que acontece agora que eu adicionei essa role de usuário também? Eu começo a conseguir visualizar os registros da tabela, tá? Então, essa aqui é a visão do usuário com a role de user. Como eu acabei de adicionar essa role de usuário, agora, para mim, eu consigo visualizar esses campos, né? Os registros e os campos também. Tá? Agora, dificultando um pouquinho mais aqui, eu vou colocar uma role, aliás, uma série, né, read também, só que ela está trabalhando com todos os campos da tabela, tá? Para todos os usuários que têm um admin. Então, quem não tem a role de admin não vai conseguir visualizar os campos da tabela. Ué, mas aí fica aquela dúvida, né? Ué, mas ali eu estava a nível de tabela, eu conseguia visualizar os registros. Aí aqui eu bloqueio só para o admin os campos da tabela. O que vai acontecer, né? Vamos ver. E vai acontecer essa monstruosidade aqui, né? Não sei se já aconteceu com vocês de vocês verem alguma coisa desse tipo aqui. Mas é como se eu estivesse conseguindo ver os registros, né? Eu consigo meio que ver eles, né, numa lista aqui, só que eu não vejo nenhuma informação sobre esse registro aqui, né? E aí, na verdade, é o que eu comentei. E eu liberei ali a nível de tabela, né? Só que a nível de campo, eu acabei de bloquear todos os campos só para o admin. Então, eu consigo visualizar o registro, mas não consigo visualizar os campos dessa tabela, aliás, desses registros, né? Com esse perfil de user. Então, é algo importante para prestar atenção quando a gente está trabalhando com as séries, que é essa diferença, né? Tipo, uma CL a nível de tabela e a nível de campo, tá? Fernando, deixa eu ter uma pergunta aqui, mas deixa eu falar aqui alguma coisa também que é importante, pessoal. Para manipular a CL no ServiceNow, você tem que ter um perfil acima do admin. Então, isso é importante saber também. O admin, isso aí é outra coisa legal também de falar, curiosidade. Até um certo tempo de ServiceNow, não existia o security admin. Existia só o admin. Tá? Então, quem era admin fazia o que quisesse na plataforma. Depois de um tempo, a ServiceNow trouxe esse advento, e eu não me lembro agora aqui, High Security, acho que foi isso. Criou como se fosse um plugin High Security, se não me engano, alguma coisa assim, o nome. E aí começou a colocar nas instâncias como se fosse esse plugin, né, esse upgrade para quem fosse manipular a CL. E aí é o seguinte, daquele momento que eles criaram como se fosse um plugin, né, para as versões seguintes, criou-se essa necessidade de elevar isso é pergunta de CSA também, tá? O que eu preciso fazer? Elevar o meu perfil ali para o Security Admin para conseguir manipular as CLs. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês forem fazer isso que o Fernando está mostrando aí, sem estar com essa role elevada de Security Admin, né? Então, você tem que ter a role Security Admin, que só pode ser entregue por quem tem Security Admin, então isso é uma outra coisa também. Se eu sou admin, vou lá e tento dar um Security Admin para o meu usuário ou para um outro usuário, não funciona. Ele vai até deixar você fazer, mas depois é como se não efetivasse a operação. E da mesma maneira,
Se eu não tenho security admin e tento manipular a CL, não vai efetivar a operação, ele não vai deixar, né, aquilo que eu estou fazendo não vai acontecer. Sim. Então essa é uma curiosidade. Aí a pergunta da Cristiane, sobre alguma verificação de ACLs, ou como podemos pensar em uma arquitetura que não dê problema a longo prazo. Então, assim, no meu ponto de vista, aí vou passar para o Fernando, mas quanto menos gente estiver mexendo nisso, melhor. Sim, com certeza. Se você tem muita gente mexendo em ACL, cara, a possibilidade de dar problema é grande. Então, tem que ter assim, eu tenho muitos desenvolvedores no time, um nicho ali bem pequeno de pessoas mexendo nisso, é a possibilidade de não ter problema mais à frente. E de preferência guarda tudo dentro do update 7, pelo amor de Deus, para reverter depois. Boa. Ô, Fê, aí como você colocou também nessa parte aí da Cris, né, detalhar, documentar, colocar o comentário ali, por que criou a ACL, coisa e tal, facilita, né, porque numa vida real ali que a gente tem uma porção de ACLs para avaliar impacto, para criar uma nova ou para fazer alguma manutenção, ajuda pra caramba, né? Sim, com certeza, porque tipo assim, aqui eu tô dando alguns exemplos mais básicos, assim, mesmo para entender os conceitos e tal, mas, sei lá, tem ACL que é determinado para, enfim, para determinado campo aqui, sei lá, só determinada role vai conseguir visualizar tal campo se a condição, sei lá, se o valor de tal campo for X, sei lá, sabe? Então tem algumas coisas mais elaboradas, algumas ACLs que são realmente mais elaboradas, e aí, enfim, para quem olha depois, acho que não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Principalmente porque a ACL já são conceitos ali mais densos, então ela por si só já né, merece um pouco mais de análise, mais profunda, né? Então, cara, inscrição sempre que puder. Ô, Fernando, só uma pergunta, complementando essa questão aí da arquitetura, para não dar problema a longo prazo. A ACL, ela é a opção mais nova, é a opção de melhor boa prática, ou a BR pode ajudar em alguma coisa dessa construção de visualização? Tem um ponto sobre BR que eu vou falar em seguida, mas, assim, em geral, BR é muito mais para regra de negócio, para quando você precisa fazer, sei lá, quando você vai inserir um registro, você precisa que faça alguma coisa, ou, sei lá, pode ser alguma integração, enfim, regras de negócio em si, tá? Mas eu acho que a BR não seria a melhor opção ali para a maioria dos casos. Ela não, acho que não é nem o foco dela, assim, trabalhar com esse controle de dados, tá? Pessoal, só complementando aí o que o Fernando está falando, a melhor opção para você restringir acesso a dado é a ACL. Tá? Então é o que vai na raiz ali, vai matar na raiz, tá? Existem outras maneiras de se fazer, mas podem ser burladas. Então, quer travar a ACL, entendeu? Sim. Aí sim você vai travar. Do contrário, pode ter, vou fazer alguma coisa ali no meu formulário para o usuário não ver. O cara pode ir por uma outra porta e pegar a informação. Então, assim, tem restrições que a gente faz no client que são mais visuais até do que outra coisa, mas às vezes o cara mais esperto ali, ele consegue chegar na informação. Então, se quer restringir de fato, é a ACL. Sim, com certeza. A ACL é o master, assim, que você realmente controla a operação, qual é o tipo de operação que você está fazendo, para quem vai ser, né, qual role, se você quiser colocar. Se você tem ainda algum outro tipo de condição que nem a condição aqui, nem a role atenda, aí você pode usar o script ainda, né, que é para você fazer, sei lá, uma verificação ainda mais elaborada, tá? Então, isso aqui acho que como o Eric disse, é a melhor forma ali de você segurar os dados, tá? Vamos lá. Então, aqui nessa situação que eu liberei a nível de tabela, mas não liberei a nível de todos os campos, né, com o asterisco ali, eu tenho esse tipo de situação aqui na visão do user, né, ele tem a tabela liberada, mas não tem todos os campos liberados. Então, é isso que ele vai ver, tá? É meio bizarro assim, mas vocês podem acabar, com certeza vocês vão acabar vendo algum tipo de situação assim, enfim, quando vocês estiverem desenvolvendo, mexendo com isso, tá? E até legal depois vocês lá pegarem a PD de vocês e ficarem testando as ACLs assim, para vocês verem na prática ali como funciona cada coisa. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Enfim, é um bom jeito de vocês aprenderem aí, tá?
Deixa eu passar aqui. O Fernando, para a questão de read aí, tipo, ficou bem claro para mim que tem que ter tanto read na tabela, a nível de tabela, quanto a nível de campo. Pro write em si, se eu só tiver o write com um asterisco aí para ele aplicar para todos os campos e não tiver a nível de tabela, não dá certo também. Eu tenho o read, eu tenho a permissão de leitura, só que eu só tenho a permissão, só criei uma série de write com asterisco, sem ser o write com none aí. Vai funcionar? A série de asterisco. Se a gente for considerar a ordem, ele vai verificar se você tem alguma de nível de tabela, depois perdão, ele vai verificar as duas. Se você não tiver uma, ele vai considerar a outra. É meio que a CL ela não vai bloquear, pensa que ela não está bloqueando, ela está restringindo para um determinado grupo, né? Então ele vai verificar se vai ter a nível de tabela, não tem. Então ele vai verificar a nível de campos, tá? Então eu acredito que pelo que eu entendi do seu cenário, ele vai avaliar como true, tá? Vai liberar sim. O próximo exemplo aqui, ele vai falar sobre o write, tá? Entendi. Pode te ajudar aí na dúvida. E para a parte das BRs que a outra moça perguntou aí, por exemplo, eu quero restringir na tabela de REC item lá, que eu não quero que determinados RTM de determinados itens de catálogo, eu não quero que alguns usuários vejam. Eu, nos testes que eu fiz, eu sempre usei a Business Rule de Query lá, que eu consigo adicionar uma query fixa para, tipo, o usuário bateu na condição, já aplica uma query específica. Eu tenho como fazer isso na CL para aplicar para item de catálogo específico e não para tabela ou campo? Com certeza. Você pode usar essas condições aqui, né? Você, quando determinado campo tiver valor tal, que é o que você precisa aqui, você coloca o que você quer restringir, o acesso, né? Que quando tem um valor tal no campo, né? Não sei exatamente qual campo você falou aí. É o item de catálogo, que mostra lá o item, é o item mesmo, que mostra o item de catálogo. Aí você consegue fazer as condições aqui, enfim, quando o registro tiver tal valor, só quem tem essa rolha aqui pode visualizar ele, né? No caso do read aqui, sei lá. Enfim, dá para fazer N coisas aqui. A query é um exemplo que eu vou falar também. Ele tem algumas vantagens, enfim, tem uma discussão bem grande assim, na comunidade, inclusive, sobre as CLs e a BR query, mas enfim, eu vou falar em seguida aqui. Boa, valeu. Beleza? Fechou. Então, aqui a gente teve essa situação aqui, e o que acontece se eu adicionar a role de user, né, que estava bloqueada antes, nessa série de wildcard, né, aqui em todos os campos, né? Aí ele começa a ter a visualização total, tá? Então, ele tinha liberado ali a nível de tabela, então, liberando a nível de campo, ele voltou normal e consegue visualizar tudo, tá? Falando agora sobre a série de create, tá? Então, sobre os 4 lá que eu vou passar, né? Read, create, write e delete, tá? A de create, vamos dar uma olhada nela aqui. Eu coloquei aqui a princípio só para usuários admins conseguirem fazer a criação desse registro, tá? Então, o que vai acontecer na visão do Spotify user, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que não aparece para ele o botão novo, né? O botão de criação de registro. Agora, já para o admin, o botão new aparece, entendeu? Então, é nesse nível de detalhe assim que a CL trabalha, tá? Esse campo nem, enfim, tanto a operação quanto nem o campo em si vai aparecer para o usuário, já que ele não tem nem essa permissão, tá? Então, no momento que a gente abre uma lista, tem um conjunto de ACLs ali trabalhando por trás, tá? Só para exibir, enfim, controlar a exibição não de um botão novo, um botão delete, tá? E, enfim, aí os campos, os dados em si, né? Que é o principal. Sobre a série de write, tá? Então, alguém perguntou ali de write, não sei, não consigo ver o nome de quem, mas a gente vai falar um pouquinho dela agora, tá? Tá, esse cenário principal aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Aqui é uma série de write a nível de tabela, né? None aqui, né? A operação é write, né? No registro, nessa tabela de músicas, e é a nível de tabela, tá? Ele tem esse none aqui, quando tem esse none é a nível de tabela. Tá sem nenhuma condição, e a única condição de fato da CL é que o usuário que esteja tentando, né, editar esse registro, ele tem essa role de admin, tá? Então, o que a gente consegue ver é que
usando um usuário que tem essa role de admin, ele tem os campos aqui liberados e consegue, enfim, consegue editar os campos aqui, tá? Esse aqui só não tá porque ele no próprio campo eu deixei ele read-only para fazer sentido essa Y-action aqui que a gente vai falar depois, tá? Mas a princípio ele libera todos os outros campos aqui porque ele tem a role de admin, tá? Essa mesma CL, né, que libera para o admin, ela restringe para qualquer outra pessoa que não tem admin. Então, se eu acessar com a role de usuário, se eu vendo, né, o registro, ele bloqueia para edição todos os campos que eu tenho aqui. Tá? Ele realmente fica somente leitura. Tá? A edição do registro fica totalmente limitada para o admin, que é o que a gente, enfim, que é o que a gente viu ali na última CL. Tá? Agora vamos pensar no seguinte: eu tenho esse registro aqui e, enfim, ele está bloqueado. A edição desse registro está bloqueada só para o admin, mas eu quero que esse usuário, né, que tem essa role de user, ele consiga editar só esse name aqui, não os outros campos. Eu quero que ele só consiga ler os outros campos, mas o name ele consiga editar. E aí, como que eu posso fazer isso? Bom, enfim, criando uma CL de write para o campo que eu preciso que ele edite, né? Então, se eu executar enfim, se eu dar um save aqui e executar essa CL, quando eu visualizo novamente com o usuário, né, esse Spotify user, somente com aquela CL que eu mostrei, ele tem isso aqui. Ué, não funcionou. Ué, mas se eu tenho a CL de write, né, do campo para esse usuário, por que eu não estou conseguindo editar ele ainda, né? Então, lembra que eu comentei com vocês daquele ponto específico sobre se ele não tiver acesso à tabela, ele não, né, de write na tabela, né? E eu achei um pouco da sua dúvida, né? Se ele não tiver acesso à tabela ali, ele não vai conseguir alcançar o campo, tá? Então, só com a CL de field, né, que diz respeito a esse name, eu não vou conseguir editar isso. Então, para que eu consiga editar esse name aqui, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui e na CL de write eu libero, aliás, write none, né, nível de tabela, eu libero para o usuário também. Aí vamos ver o que acontece. Se eu acessar com a role com o usuário Spotify user, liberou tudo para mim. O que aconteceu, né? Então, na verdade, faz muito sentido, porque se a gente for pensar que a gente liberou a nível de tabela para esse usuário, ele consegue, enfim, editar tudo. Então, uma coisa importante para a gente pensar sobre as séries é o seguinte: a CL ela libera para determinado, enfim, em determinadas condições, né, para alguns grupos de usuário, né, através das folhas. Se a ideia é que ela libere, não que ela bloqueie, né? Então, se eu liberei ela na CL write none, né, que é a nível de tabela, ela vai liberar tudo isso aqui para mim, mesmo que eu tenha a nível de campo, né? Então, para restringir isso, o que eu preciso fazer nesse caso? Né? Eu venho aqui e crio uma CL de write para todos os campos só para o admin. Então, recapitulando, eu tenho uma CL write none, não essa que é a anterior, né, que eu mostrei, uma CL write none, que libera tanto para user quanto para admin. Aí depois eu tenho essa aqui, que libera a edição de todos os campos só para o admin. E aí eu tenho a terceira, essa aqui, que é do campo em si, name, que eu libero para o usuário editar. Tá? E aí, enfim, tendo essas três SLs, vocês podem ver que tipo, ela vai minando, né? Então, por exemplo, a nível de tabela eu libero para os dois. A nível de todos os campos eu libero só para admin. A nível, enfim, aí a nível de campo, o campo que eu preciso em si, aí eu libero para o usuário que eu quero. Então aí eu vou ter um resultado assim, ó. Ele bloqueia para mim todos os campos e vai liberar só o que eu queria que ele, enfim, editasse de fato, tá? Então é esse conjunto de três ACLs aqui. A CL write none,
a CL write name, que é desse campo, e a CL write de todos os campos, tá? Que aí bloqueia só pro admin. Então, isso aqui bloqueando todos os campos bloqueando pro admin, esse usuário aqui, como ele não é admin, então vai bloquear para ele. Mas tem uma aqui que vai liberar para ele, tá? Então, para essa situação específica aqui que eu trouxe, a gente precisa desse conjunto aqui para fazer acontecer, tá? A CL delete, tá? Ela é bem parecida ali com o que eu mostrei com o create, tá? Em questão do botão. Então, a operação dela aqui é delete, né, de fato. Ela está aqui como a nível de tabela, né? Então, para todos os registros da tabela. E para essa operação de delete, né, para que alguém consiga deletar um registro na tabela, ela precisa ter essa role de admin, tá? Então, se eu acessar um registro com a role de Spotify User, para mim eu não consigo visualizar esse botão de delete, tá vendo? Então não aparece aqui para mim. Mas se eu visualizo com o usuário com a role de admin, aí ele já aparece para mim, eu já libero essa operação, tá vendo? Então, se eu não tem direito a essa operação, ele nem exibe o botão, tá? Então, é meio similar ali o create que eu mostrei, tá? O botão de new e tal. Aí, no caso aqui, é o delete que é a operação, tá? E nas listas também, né? Importante falar disso aí, né? Ah, na lista também, é isso. Lá na opção da lista, se você não tiver a CL, você não consegue apagar também, direto por lá. Sim. E aí aqui, né, até agora eu não falei muito de ACL script, né, a terceira condição ali da ACL, mas, enfim, basicamente coloquei aqui só 2 scripts que eu vejo aqui que são mais comuns de serem usados, né, então, por exemplo, tem um script aqui que ele verifica se o registro que está sendo, né, que é o objeto, né, da operação da ACL, se ele é um registro novo. Então, quando a gente clica em new lá, ele abre um formulário. E, enfim, mas, sei lá, tem algum requisito que eu preciso que a CL execute só quando eu clico em new e abre aquele formulário de um registro novo. Ou eu preciso que aquela CL não rode em um formulário de registro novo. Eu preciso só que ele execute só em registros já criados. Então, com esse script aqui eu consigo alcançar isso, tá? Um segundo script muito comum também é o isMemberOf. A gente tem aquela condição de roles, mas às vezes você precisa verificar se o usuário que está tentando acessar aquele registro ou tentar fazer alguma operação naquele registro, ele está dentro de um grupo. Então, isso aqui é uma função também que é bem comum, a gente acaba usando para limitar essa CL, enfim, essa operação. E aí aqui a gente acaba colocando o nome do grupo em si, né, que é único. Mas tem, enfim, tem ACLs, aliás, scripts de ACLs mais elaborados. Você pode chamar aqui um script include, enfim, fazer sei lá, um glide record aqui. Enfim, é realmente um server-side aqui, tá? O suficiente para, enfim, o necessário para você alcançar a condição que você precisa, tá? Você não conseguiu ler através das roles, através da condição, aí, enfim, você usa o script para avaliar, né? Você dá aquela resposta para a CL, né, true ou false, da forma que você precisa, tá? Alguém comentou ali sobre BR, Query, tá? E aí é o que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Isso aqui é mais ou menos a BR em si, né? Ela é utilizada no server-side. E aqui fala um pouquinho sobre o funcionamento dela, tá? Eu não vou, enfim, como eu tô falando de controle de dados, né, e a BR não é exatamente para isso, né, ela tem essa função aqui de query, mas, enfim, acho que o papel principal dela não é esse, então não vou aprofundar muito nisso, o meu foco mesmo vai ser essa parte de query, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é uma BR que existe, o OTB, né, out of the box do próprio ServiceNow, da tabela de grupo, tá? Então o próprio ServiceNow usa isso ao invés de uma CL e basicamente é aqui verificando aqui então a gente pode ver, né, tem o nome aqui da CL, ela está executando, perdão, o nome da BR, ela está executando na tabela de grupos, ela está executando antes de uma query, então toda vez que o ServiceNow vai buscar uma informação na tabela lá no servidor do ServiceNow, ele vai executar essa BR aqui, tá? E aí no script dessa BR ele vai fazer o seguinte: se o usuário não tiver admin
ou a role de user admin, ele vai colocar uma query nessa busca. Então, todos os registros que vão aparecer, eles vão, enfim, eles são ativos, tá? Os não ativos, eles não, né, os inativos, eles vão, enfim, nem vai aparecer, tá, pro usuário. E aí, enfim, tá, mas eu poderia fazer isso para uma CL, né? Qual que é a diferença aqui? Tem muita discussão ali sobre, enfim, performance e tal, né? Porque aqui, se a gente for parar para pensar, essa BR, ela está executando, tipo, para qualquer situação de query da tabela, né? Ali quando eu mostrei o debug para vocês da CL, se na role, se na primeira condição, né, na role, ele não passar, ele já para de executar o restante, né? Então, tem uma questão de performance ali que vale a pena. Aqui, eu não tenho nenhuma role na condição, eu tô sem nenhuma condição aqui de campo na minha filter condition aqui, né? Então, qualquer query que eu faça nessa tabela, eu tô executando essa BR aqui. Isso aqui vai executar sempre. Então, questão de performance não é muito interessante. Tem que usar isso aqui com um pouco de cuidado, tá? A gente tá falando de muitos registros, tá, assim, tá? Então, um ponto de atenção aí, tá? Mas, não pode ser usado? Não é isso. Só tem que tomar cuidado na hora de usar aí, tá? Assim, visivelmente, qual que é a diferença dessa, enfim, entre a query, né, e a ACL? Na CL, assim, em determinados casos, ele te mostra aqui que tem registros restringidos, né? Então, por exemplo, a CL foi lá e trouxe para você, enfim, fez a query lá, enfim, executei, abri uma lista, né, da tabela, que aí ele retorna para mim os registros, né? Só que aí a CL bate e fala assim, ó, mas não, tem um registro aqui dessa tabela que você não pode ver. Aí ele fala para você, ó, ele te mostra a quantidade, né, de linhas removidas dessa lista, então você tem essa mensagem aqui. No caso da query, você não tem essa mensagem, porque a query feita, ela já está filtrada, então ele te exibe aqui e meio que fica por trás essa restrição que foi feita aqui, tá? Ela não exibe. Assim, a princípio, visivelmente, é isso, tá? Então, acho que o ponto principal aqui de todos esses artefatos que eu trouxe, né, que eu trouxe para vocês, é entender o momento de usar cada um deles, tá? Enfim, vai ter situação, vai ter requisito que vai fazer mais sentido você usar a query, vai ter, enfim, outras situações que vai fazer mais sentido você usar a CL, tá? Então, faz parte daquele trabalho de requisito ali, de trabalho consultivo, né, de você entender o requisito do cliente e tal, qual é o pró, aliás, qual é o pró, qual é o contra de cada artefato que eu vou usar. Então, acho que esse é o principal, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de Y-Action, né? Tipo, o Y-Action é um botão, né? Mas o que tem a ver, será que, com regras de ACL, né? Aliás, regras de acesso. Tem 4 operações ali, 4 métodos que são muito úteis, que a gente consegue usar num glide record, tá? Então, quando a gente está falando de uma Y-Action, às vezes a gente precisa que um botão só apareça para quem tem a role de criação. O próprio botão de new, né, que eu mostrei para vocês, ele só aparece para usuários que têm a permissão de create, né, na tabela, né, que possam criar registro na tabela. Então, eu não sei como funciona por trás esses botões padrões, né, mas muito provavelmente esse botão de new ele tem alguma coisa relacionada com esse can create aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, mas tem as 4 operações aqui, né? A criação, a leitura, a edição de um registro e o delete, tá? E dependendo da OAction, né, do botão que a gente precisa criar, isso aqui pode acabar sendo muito útil, né? Porque a gente pode, enfim, ao invés de ficar verificando o role ou o grupo ali, a gente já pode utilizar isso aqui. O usuário pode... se o usuário pode criar um registro, ele pode visualizar esse botão. Se o usuário pode ler o registro, enfim, isso aqui já é o suficiente e ele pode visualizar esse botão, tá? Ele já pode ler o registro. Enfim, a mesma coisa aqui para delete e write, tá? Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma Y-Action, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Nessa tabela deixa eu ver se peraí. Nessa tabela aqui de song, eu tenho, de música, né? Eu tenho um campo available, tá? Que é um campo disponível. Ele está propositalmente read only aqui, para que eu
eu sete o valor dele, né, eu troque o valor dele de um booleano, né, o true false, através somente do botão. Então eu não posso chegar aqui e clicar no botão e dar true nele, né, eu tenho que vir aqui no botão enfim, e deixar que o botão faça essa ação, tá? Então, isso acaba também sendo uma regra de acesso ali, de permissão, né? Se eu não tenho a permissão necessária para visualizar esse botão, então eu nem vou conseguir mudar o valor desse registro aqui, né? O valor desse campo no registro. Então, acaba sendo um jeito ali de você controlar também alterações no registro, tá? Através da Y-Action, tá? Deixando o campo read only. Então, voltando um pouquinho aqui na Y-Action, esse aqui é o campo available, né, na tabela de música, song. Eu não vou me aprofundar muito aqui, né, mas a gente consegue configurar onde a gente quer que ele apareça, né, na lista, no formulário, né, em que lugar do formulário a gente quer, em que lugar da lista, tal. Algumas coisas de estilo aqui na style. Tá, então aqui embaixo a gente tem a condição, tá? Eu coloquei duas condições para esse botão aparecer, tá? Então, a primeira condição é que ele deve aparecer em registros que o campo available ele esteja false, tá? Então, se ele está true, ele não vai aparecer. Agora, se ele está false, ele não vai aparecer. E uma segunda condição para isso, né? Ele tem uma condição E aqui, então ele tem que atender essa condição aqui e essa aqui também, tá? A segunda condição é o seguinte: ele faz uma verificação. O usuário que está tentando acessar esse registro, né, visualizar esse botão, ele pode editar o registro, e aí que ele vai retornar um true ou false, tá? Então aqui precisa dar true, aqui precisa dar true, tá? Essa verificação, ambos. Então, se, né, o usuário puder editar o registro, ele vai conseguir visualizar esse botão, e se ele clicar no botão, a ação dessa Y-Action vai ser setar o valor de available para true, então, né, ele aparece em registros que estão false, então a função dele vai ser mudar para true esse available, vai dar um update aqui para atualizar o registro e vai dar um set direct aqui, que na verdade é para manter o registro, né, depois que, né, fizer essa alteração, esse set value aí, ele manter o registro que foi alterado na tela, tá? Ele não volta para a lista nem nada. Tá? Então, esse aqui é o botão que é visualizado através do admin, né? O admin ele tem o write, então ele consegue visualizar esse botão available, tá? O user ele não tem a permissão de escrita, né? Nesse momento aqui que eu tirei o print, então ele não vai conseguir visualizar o botão, porque uma das condições o usuário pode editar o registro. No caso, esse Spotify user não pode, então nem o botão ele consegue visualizar e nem consegue editar o valor desse campo available, tá? É um modo aí também. Bom, chegando ao final aqui, eu quis trazer alguns cenários aqui para a gente discutir, tá? Enfim, e a ideia é que vocês participem, tá? E vocês me digam aí o que vocês acham. Tá? Enfim, vamos imaginar esse cenário aqui que eu tenho um requisito, que é o seguinte: eu preciso criar uma regra que exiba o campo cidade apenas quando o campo estado já estiver preenchido, né? E aí, de todos esses artefatos que eu mostrei para vocês ali, o que faz mais sentido, considerando a necessidade de segurança que eu preciso, a simplicidade, né, na hora de desenvolver, né? Às vezes, um artefato mais simples você já atende o requisito, então você não precisa de alguma coisa muito mais elaborada, um script e tal. Tem até alguns artefatos que já são meio direcionados para isso. Então, considerando isso que eu preciso fazer, o que vocês acham que eu devo utilizar aqui? Tá? Acho que uma Y policy para aparecer. O que mais? Mais alguém? Eu vou nessa linha aí do Lucas. Eu ia até brincar aqui, um client script. Não, a ideia é que seja uma Y policy mesmo. Uma Y policy, enfim, a gente já consegue atingir esse requisito aqui, e a ideia é que seja o mais low code possível no ServiceNow. Então, a gente não vai precisar ali de um script, né, um client script ou alguma outra coisa ali que a gente possa utilizar, tá? Uma Y policy mesmo a gente já consegue fazer isso. Dá para usar o dependent também. Dá para usar o dependent também. Acabei não... Se for uma choice da vida. Sim. Mas pensando assim numa simplicidade, tipo, uma work policy, assim, nesse caso aqui, tipo, acho que é a forma mais rápida de você atingir o requisito, sabe?
Acho que é um ponto, assim. Bom, beleza, vamos lá. O segundo cenário aqui é o seguinte: eu preciso armazenar registros e garantir que na inserção deles todos os campos estejam preenchidos e que eles não sejam alterados posteriormente, depois que o registro está criado. Tá? O que eu devo utilizar nesse caso aqui? Eu acho que é uma ACL. ACL? Data policy. O quê? Data policy. Data policy, olha só. Isso mesmo. O Data policy, ele tem aquelas duas funções principais ali, né, que é tipo, você garantir que, enfim, independente de onde o registro está entrando, né, seja por uma API, um hash, um SOAP, um import set, né, um transform map ali, qualquer registro que entre na tabela, né, que seja inserido, ele tem que respeitar aquelas condições. Então, eu acho que isso aqui é uma das formas mais seguras para isso, tá, nesse caso. Você garantir que todos os campos estejam preenchidos, né, os que forem inseridos, né. Quando eu falo todos aqui, é um cenário, tá, não precisa ser todos, pode ser que eu queira só que determinado campo esteja sempre preenchido em todos os registros, né. Enfim, e aí uma outra coisa também é que eles não sejam alterados posteriormente, deixando o read only, tá. Então, nesse segundo cenário aqui, acho que o Data Policy é o que faz mais sentido, tá. Fernando, antes de você passar para o próximo, deixa eu só liberar aqui algumas coisas, que a gente só tem 10 minutos agora, tá? Tá. Então, pessoal, eu já vou liberar aqui, ó. Só tem mais um aqui, já vai acabar. Então vamos nesse aí, que a gente já mata e vai pros finalmente direto. Beleza. Então, o terceiro cenário aqui é o seguinte: eu estou trabalhando com dados sensíveis e apenas um grupo específico de pessoas pode consultar esses registros, né? E o que eu devo utilizar? São dados sensíveis, só um grupo determinado pode, né? Uma role ali, enfim, sei lá, alguns executivos, só eles podem acessar isso e o que eu devo utilizar nesse caso aqui? Aí acho que é a CL mesmo aí. Aí aqui já é CL, né? Agora é. Não, é isso mesmo. A CL aqui eu acho que é o que faz mais sentido, principalmente quando a gente está trabalhando com dados sensíveis, tá? Wagner já respondeu ali já no chat, ACL. Pá, nem titubeou. Esse aprendeu legal, hein? Boa, isso aí. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído ali com um pouquinho de conhecimento que eu adquiri nesse tempo. E quem quiser entrar em contato aqui, ó, tá o meu LinkedIn, beleza? Já fiz isso para você, ó. Opa! Aí. Fechou. Então, era essa aí. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui, pessoal, no final é mandar, né? Quem já está participando, tô mandando o meu aí também. Vi que tem uma galera nova. Antes da gente ir para os ditos finais, a gente tem 8 minutos, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu vi que algumas pessoas já preencheram, né? Então, eu quero, cara, assim, eu preciso divulgar esses números para a gente, assim, quanto mais gente a gente atingir, mais legal vai ser. Então, quem puder aí preencher o formulário que já está no grupo aí nesses últimos 6 meses, só nos últimos 6 meses, quem foi contratado por alguma empresa, para eu somar com o que eu tenho lá do último ano, né, de um ano antes desses 6 meses, e aí vai ser legal da gente divulgar os números completinhos. E o segundo formulário que eu estou mandando para vocês é o das certificações, tá? Então, quantas certificações aí o pessoal pegou. Esses dois são legais de vocês preencherem para eu ter esses números, e a gente vai lançar em março aí os novos números, tá? O que mais que eu queria pedir aí para a galera? Queria falar para vocês aí, durante essa call a gente chegou em 1000 em 1000 membros aí nos grupos de WhatsApp e Teams, cara, número pesado, hein? Então 1000 é um número gigante. Tem gente de tudo que é lugar, assim, é muito legal saber que a gente chegou, e quando a gente faz um levantamento, eu vou mostrar isso para vocês lá no WhatsApp, Teams, eu não consigo pegar a origem, tá, da galera, mas no portal eu consigo, que o LinkedIn fornece essas informações. Vocês vão ver que tem gente espalhada pelo mundo inteiro ali no portal do LinkedIn. Isso é outra coisa legal pra caramba. Então, no mês que vem aí, iniciozinho, a gente já preparou um BI aqui, fizemos um negócio pesado, mostrando ali distribuição. Cara, tem várias informações interessantes que a gente vai apresentar aí quando a gente completar 1 ano e meio, tá?
Bom, galera, vamos partindo para o final agora. Quero agradecer aí, Fernando, pela vinda, cara, assunto muito legal. É um assunto que, pô, eu tenho 5 anos de ServiceNow e eu posso falar que eu não domino a CL, né, porque é um negócio complexo. Então, para mim aqui foi legal também entender cada vez mais aí, muita gente que está, né, começando e que já está aí rodando, trabalhando com a plataforma, com certeza vai ajudar muito, e lembrando que a gente tem todas as reuniões aqui, as nossas reuniões das 20, elas são gravadas, e até botei o link do nosso canal no YouTube, que já tem quase uns 50 vídeos lá, de assuntos diversos. Então a galera começou hoje aí, no ServiceNow Training, se quiser e tiver tempo para pegar as reuniões antigas, vocês vão ver muito assunto interessante ali, de coisas mais diversas possíveis na plataforma, que no ServiceNow o assunto não se esgota nunca, né, porque o negócio é gigante, então sempre tem uma coisa interessante que a galera vai trazer às 20 horas nas quartas-feiras. Então, quem quiser ali pegando algum bizu, alguma informação do que foi falado, tem de tudo no canal lá, só entrar lá e pegar. E é isso, Fernando, obrigado, cara, por ter vindo, valeu demais. A gente vai contribuído aí. Com certeza. A gente vai agora para foto, né, que é aquela que vai estar no LinkedIn, que vai dar trabalho para mim, porque hoje tem muita gente. Eu vi uma galera já saiu aí, porque, né, o assunto foi ficando extenso e é realmente pesado, é muita informação, mas foi muito boa a apresentação, né, bem didática ali, passo a passo. Acho que a galera conseguiu pescar a ideia. Beleza. Valeu, e cara, eu acho que você falou de uma coisa ali, da integração do Spotify, eu acho que pode ser um segundo assunto aí que você vai trazer pra gente. Já deixa na agulha aí, porque, cara, integração a gente gosta, hein? Agora a bola é do... Passei a bola pro Breno agora. Breno não, eu preparar o assunto dele aí já. Eu já tô com aqui estudando já. Em breve eu te contato aí. Boa. Eu vou falar de Performance Analytics muito em breve. Opa, excelente, hein? Essa aí nunca ninguém veio falar, hein? Essa aí nunca ninguém veio falar. É um negócio aqui para montar a apresentação. Assunto maneiro. E pessoal, aí falando até da reunião anterior, né? Cara, caiam para dentro, não tenham medo, tá? Apliquem lá para vaga, o não vocês já têm. A gente está buscando sim. Então, vai lá, aplica, mostra o que sabe, mostra a sua verdade. Eu sempre falo isso em entrevista, não inventa. Mostra o que você sabe, mostra o que você quer e cai para dentro que acontece. Beleza? Bora lá, todo mundo naquele sorrisão bonito. Sei que a galera já tá meio com sono, eu também acordei cedo hoje, mas vamos lá, estamos aí firmes e fortes. Vou tirar o print, hein? Muito bom, pessoal. Valeu demais aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, galera, pela presença. E vamos nessa. Quarta-feira que vem tem mais, hein? Podcast aí com o Gui Duarte, hein? Não percam que vai ser sensacional essa. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.